Versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E ele fala assim: se eu não vos abrir as janelas dos céus, ou do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. O 11 diz: e por causa de vós, vocês que dão o dízimo, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o 12, diz assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O texto diz que, pela nossa atitude, irmãos, o devorador será repreendido das nossas vidas. E olha o que diz aí a função do devorador: consumir o fruto da terra. Você sabe que quando nós retemos os dízimos, você vê que ele fala de dízimos e ofertas alçadas. Quando nós temos a atitude de reter isso, o devorador ele tem legalidade para nos tirar aquilo que é fruto da nossa terra, fruto do nosso trabalho, é o que está escrito aqui. E por causa de vós repreenderei o devorador, versículo 11, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril. E eu lhe pergunto, o que é estéril? É alguém que não dá fruto, é alguém que não gera novos frutos, não é? Então, a Bíblia diz que através dessa atitude nossa, através do cumprimento desta lei ou deste princípio, o Senhor repreende sobre a nossa vida o devorador, aquele que porventura poderia estar nos roubando, tirando de nós os frutos para que nós possamos replantar. Para mim é muito fácil isso e muito claro entender, principalmente porque eu trabalho justamente em exatas e com contas mesmo. Para mim é muito claro que a matemática, aos olhos naturais, ela é bem exata, né? Por isso que a matéria se chama de exatas. 2 mais 2 não tem um outro resultado a não ser 4. Alguém da filosofia pode falar, depende. Não é, irmão Napoleão? Depende do ponto de vista. Os vendedores sempre podem falar, não, depende. Veja bem. Mas, de fato, é exato. A matemática é uma ciência exata. 2 mais 2 é igual a 4. Não tem outro resultado. Princípio é algo também exato. Ou você cumpre, ou você não cumpre. Se você cumpriu, você vai colher o benefício disso. Se você não cumprir, e eu também, nós não colheremos o benefício disso. Aí você pode pensar assim, mas eu vou fazer então como uma troca, uma barganha. Olha, eu lhe digo, irmão, que pode ser que no começo seja difícil você fazer por amor e você tenha que praticar isso por exercício da palavra de Deus. Mas o tempo vai passar e você vai perceber que aquilo se torna um hábito na sua vida. Porque há um filósofo, aproveitando para falar de filosofia, que ele diz que a excelência não é produto de um ato apenas, mas é produto de um hábito. Quando você faz algo várias vezes, você se torna excelente naquilo. Não é fazendo uma única vez que você vai se tornar excelente. Talvez o primeiro dízimo que você dê, ou que você deu assim meio que quando a pessoa foi pegar, você segurou, doeu, mas você soltou. Mas o segundo, o terceiro, o quarto, quando chega no quinto, você já põe lá sozinho, feliz da vida. Por quê? Porque nós precisamos praticar isso para aprender. Isso se chama liberalidade. Você não pode dar com o seu coração dolorido. Nós vamos ler textos a respeito disso.
Nós precisamos aprender a dar. E a Bíblia diz que é dar com alegria. Dar sabendo do que vai causar na sua vida, na vida de sua família, na vida de seus filhos. Existem meninos e meninas que já têm o pensamento assim, eu não vou dar dízimo não, porque eu não sei o que se faz com ele. E o que nós temos a ver com isso? Nós não estamos dando dízimo aqui para ficar preocupado, dou dízimo, mas está sempre quebrado o ventilador, o que adianta? O que lhe compete esse assunto? Você tem que dar. Você não tem que ficar pensando, esse lugar no banco é meu, comprei. Esse pedaço de som que eu estou ouvindo, exclusivo meu, esse eu comprei para mim. Não, meu irmão. O meu lugar no estacionamento tem que estar garantido, porque eu estou pagando ele desde 1990. Não, você não está pagando nada. Você está dando com alegria. Amém? Você está trazendo bênção para a sua vida. Vamos continuar aqui. Alguém que poderia pensar assim, mas o dízimo eu não dou porque é da lei. Tem algumas pessoas que pensam isso. E eu não estou aqui fazendo juízo sobre ninguém que pensa assim. Mas nós vamos trazer o que a Bíblia diz a respeito. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Capítulo 14. Nós estamos falando de plantação e colheita. E nesse momento estamos na questão dos dízimos. Gênesis 14, do 18 ao 20. Diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E aí diz: E deu-lhe o dízimo de tudo. Eu lhe pergunto, meu irmão, você que é conhecedor de Bíblia, hein? Abraão está antes ou depois de Moisés? Os pastores aqui sabem, mas toda a igreja sabe disso. Abraão está antes ou depois de Moisés? Antes. Eu lhe pergunto, Abraão está na lei? Abraão foi antes da lei. Moisés ainda não tinha nem nascido. Portanto, a lei ainda não estava estabelecida. Eu digo a lei de Moisés, a lei que os judeus seguem como sendo esta lei, que as pessoas falam, eu não dou o dízimo porque ele está na lei. Não, o dízimo está na Bíblia. O dízimo faz parte dos planos de Deus desde o princípio. E a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo. E aí você fala assim, mas foi Abraão que deu? Então vamos lá em Hebreus, por favor. Hebreus 7. Hebreus, que você sabe que está no Novo Testamento, não é? Faz parte já da nova aliança. Aí você pensa assim, puxa, mas por que nós temos que ler tanto texto? Para que você não fique confundido, e nem eu. Para que você e eu não pensemos que isso é o estabelecimento aqui da Igreja Batista do Parque América. Mas eu fui numa igreja que lá eles pegam dízimo, oferta 3 vezes ao dia. Amém, nós não estamos falando dessa igreja, estamos falando daqui. Amém? Estamos falando daquilo que a Bíblia diz. Mas eu fui numa igreja que lá eles pegam o dízimo, o trízimo e o quadrízimo. Não estamos falando de lá, estamos falando daqui. Esquece o que você viu de ruim, retenha o que é bom
e vamos crescer, amém? Hebreus 7. Sempre há um desequilíbrio, irmão. Infelizmente, as pessoas se desequilibram e querem fazer os extremos, né? Alguns para mais, outros para menos. Tem gente que desequilibra para baixo, não precisa dar o dízimo, não. Tem outro que desequilibra para cima. Então, nós temos que ser equilibrados. Falamos disso aqui recentemente. E a palavra de Deus é o que nos traz equilíbrio. Hebreus 7 diz assim, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Então aqui está dizendo que aquela ocasião em que Abraão encontrou com este homem, que era sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Vamos continuar. E primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Olha que interessante o versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, e ainda que tenha descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou o dízimo de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Neste caso aqui ele está falando que Abraão, sendo menor, foi abençoado pelo maior, que era Melquisedeque. E aqui certamente tomam dízimos os homens que morrem, aqui fisicamente. E ele diz, ali porém, aquele de quem se testifica que vive. Meu irmão, eu vou ler aqui numa outra versão para ficar bem claro para todos nós. Deixa eu achar aqui. A Bíblia está dizendo aí, e você pode falar assim, não quero crer assim não. Você tem todo direito, e eu também, de não querermos crer assim, mas é o que a Bíblia diz. Quando você entrega o seu dízimo, você não está entregando fisicamente ele apenas, mas você está fazendo um ato espiritual. É o seu pastor recebendo aqui, porque obviamente que o seu dinheiro não é transferido fisicamente para o céu, mesmo porque lá não há necessidade do seu dinheiro. O nosso dinheiro vai ser usado exatamente aqui. O texto de Malaquias diz, para que haja mantimento na minha casa. Esta é a igreja e a igreja precisa das coisas. Ou você acha que a bateria é espiritual? Quem acha? Se você achava, vou lhe contar um segredo, não é. Ou você acha que as coisas que estão aqui, o banco que nós sentamos é espiritual? Obviamente que não. A igreja tem compromissos, tem coisas a serem feitas aqui dia a dia. Há pessoas sendo socorridas, há pessoas sendo assistidas. E é óbvio que para isso precisa-se de recurso financeiro. Eu vou ler aqui numa outra versão, na linguagem de hoje. A partir do versículo 4, diz assim, vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo que havia tomado dos inimigos na batalha. A 10ª parte, que é a tradução de dízimo. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Está falando sobre a lei. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Versículo 6. Melquisedeque não era descendente de Levi. O que ele está dizendo aqui? Melquisedeque não era da lei.
mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. E eu lhe pergunto, meu irmão, você crê num Deus que já morreu ou num Deus que ainda está vivo? Está vivo e permanece vivo para sempre. A Bíblia está dizendo que ao mesmo tempo que você entrega o seu dízimo aqui, fisicamente, é o próprio Jesus recebendo aquilo que você está dando de melhor espiritualmente. É o que está escrito. Você acha que é importante dar o dízimo ou não? Você acha que está na lei, está na graça, ou está naquilo tudo que Deus nos ordenou a fazer, independente de lei ou de graça? É para o nosso tempo. É desde sempre. Não adianta nós pensarmos assim, mas acontece que está escrito, e tentar achar textos para justificar aquilo que nós queremos justificar. Não é. Está na Bíblia. Está claro. Não adianta a gente querer fugir, não, mas eu só quero dar o dízimo se eu sentir. Eu lhe pergunto, sabe quando que você vai sentir vontade de dar o dízimo? Se você for esperar sentir? Nunca. Gálatas 4:3, desculpa. Só para nós fecharmos aqui. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Abraão, que foi o primeiro homem registrado na Bíblia que entregou o dízimo, o termo dízimo. Você pode falar, não, mas Abel também deu. Abel deu uma oferta. Abraão deu o dízimo. É o que a Bíblia diz, tá? Mas ele veio depois, né? Isso. Sim. Todos eles, né, cumpriram aquilo que Abraão iniciou. Mas é interessante vermos como a Bíblia trata Abraão para que sirva para nós de exemplo. Para que, se você tem alguma dúvida a respeito disso, olha o que diz aqui no capítulo 3 de Gálatas, no versículo 9. Diz assim, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos nós, alguém aqui é da fé? Amém. Vou perguntar de novo, que você foi meio pegadinha, né? Alguém aqui é da fé? Amém. Nós somos. Então a Bíblia está dizendo que nós somos benditos juntamente com o crente Abraão. E você pode pensar, mas o que eu tenho a ver com Abraão? Tudo. Porque se você ler o texto todo, ele diz que em Abraão todas as famílias da terra foram abençoadas. E eu creio que isso serve para a minha família e para a sua também. E por último, para fecharmos isso, Salmo 110. Vamos lá, ver o que diz, versículo 4. Aqui ele está falando a respeito de Melquisedeque. A Bíblia diz, está falando aqui, se você ver aí no seu subtítulo, diz assim, o reino, o sacerdócio e a vitória do Messias. E no versículo 4 diz assim, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não era uma pessoa qualquer. E você viu que lá em Hebreus, o texto diz que ele não tinha genealogia, ninguém sabia quem era o seu pai ou a sua mãe.
Depois não se fala mais de Melquisedeque, e Abraão teve o cuidado de dar a ele o dízimo de tudo. É uma figura do próprio Jesus. Sabe, irmãos, eu não sei como você enxergava até hoje, também não quero que você, por minha causa, passe a enxergar diferente, mas que seja por causa da palavra. Se porventura você achava que dízimo não era coisa de Deus, eu já lhe digo que é. Se porventura você achava que era coisa de Deus, mas que não era para o nosso tempo, e não era para a aliança ou a estação que nós estamos vivendo, eu lhe digo também que é. Nós estamos vivendo hoje numa nova aliança, e a Bíblia diz que é uma aliança perfeita. É uma aliança que veio para substituir aquela que outrora existia, que era uma aliança imperfeita, onde os homens não tinham os seus pecados perdoados, mas eles comemoravam aniversário de pecado, é o que está escrito lá em Hebreus. Mas Jesus veio e trouxe a nós uma nova aliança. Pelo seu sangue, nós não estamos mais como aqueles homens da antiga aliança. Nós vivemos numa nova dispensação. E eu lhe digo que isto que nós estamos falando é para os tempos de hoje, é para essa aliança. Não tenha dúvida a esse respeito. Não ache que os seus dízimos são apenas uma forma de sustentar a igreja ou ajudar a igreja. Não são. Os seus dízimos e os meus são uma bênção para a minha e para a sua vida. A Bíblia diz que através dele é que é repreendido o devorador da nossa vida. Existem muitas dúvidas a respeito disso. Tem pessoas que ficam em diversos dilemas. É sobre o bruto ou é sobre o líquido? Eu tenho que dar ou não tenho? Eu trabalho como diarista, eu faço a conta do dia ou faço a conta do mês? Não sei, meu irmão. Você vai fazer a conta a melhor possível dentro daquilo que você entende da palavra. O dízimo significa 10%. Eu não estou falando ainda de ofertas, estou falando de dízimo. O dízimo, como o próprio nome diz, é 10%. É uma parte ou a 10ª parte daquilo que você recebe. Eu gosto muito daquilo que a irmã Ruth diz. Ela fala assim, quando você tem dúvidas sobre o bruto ou sobre o líquido. E ela fala uma receita muito sábia para nós. Você quer ser abençoado sobre o bruto ou sobre o líquido? Essa é a pergunta. Porque a Bíblia de fato não fala, dê sobre o líquido ou dê sobre o bruto. Mesmo porque quando a Bíblia foi escrita, não tinha incidido ainda todos esses encargos que nós temos hoje em dia. A Bíblia não foi escrita para o povo do Brasil, cujos impostos são diferentes do povo americano, que são diferentes do povo europeu. Cada região tem um tipo de imposto. Então é óbvio que a Bíblia não trata disso. Nós aqui, por exemplo, do nosso salário, do seu salário, se você trabalha em regime de CLT como eu, CLT significa funcionário de empresa privada, nós temos lá um desconto, na verdade uma parte é retirada para o que chamamos de fundo de garantia, não é? Você não tem fundo de garantia? Você que é CLT? Então, aquilo que é uma parte do nosso salário que vai para o fundo de garantia, não, estou falando do FGTS mesmo, fundo de garantia além da Previdência. Eu sei que tem a Previdência, eu sei que tem outros impostos que são descontados, mas eu estou falando do fundo de garantia. Tem país em que não tem fundo de garantia. Estados Unidos não tem. Então, cada lugar é de um jeito. Aí tem também lá o desconto do INSS, que é um dinheiro que já sai do seu salário para garantir a sua aposentadoria. Então, eu não sei se em todos os lugares é assim que funciona nos países. No Brasil é. Então, quando você começa a pegar o seu olerite e olhar lá aquilo que é o seu salário, existe lá uma base, salário X, né? No caso de alguns irmãos aqui, a base salarial lá, R$30 mil. Recebe aí, irmão. Ou você vai gritar quando eu falar salário 900? Você tem que falar quando eu falar 30, ué. Oxi. Alguns irmãos, salário base, R$50 mil. Quando você vai fazendo as contas, e vai lá tendo os descontos e tal, o líquido deve vir 43, né? Aí você pode pensar, eu quero dar sobre o líquido, sobre o bruto, isso é obviamente que ninguém vai impor aqui.
Isso é uma decisão sua. Mas a receita que nós sempre ouvimos aqui da nossa pastora é sobre o que você quer ser abençoado, não é? É você que escolhe. Agora vamos entrar em alguns outros pontos que a Bíblia fala a respeito. Isso é tudo questão de princípio e de conceito, tá? Provérbios. Olha o que Provérbios diz. Lembra que nós estamos falando de plantação, não é? Sim ou não? Muito bem. Então tudo isso faz parte de uma plantação. Você lembra também que na semana passada nós falamos que tem semente que você planta e já dá fruto daqui 3 meses. Tem semente que você planta e demora 5 anos para dar fruto. Tem semente que você planta e demora até 20 anos. Tem semente que você planta e você nem vai colher. Outras pessoas colherão. E eu lhe pergunto, você tem plantado para quê? Para colher daqui 3 meses? Para colher daqui 5 anos, para colher daqui 20 anos, ou para os seus filhos e os seus netos colherem. Se eu fosse você, eu estou fazendo o seguinte, eu estou plantando para todas as estações, irmão. Estou plantando para daqui 1 mês, aliás, estou plantando para amanhã já. Se é para vir colheita, eu quero todas, a de amanhã, a de daqui 3 anos, daqui 5 anos, 20 anos. E quero também que quando eu morrer, outras pessoas continuem colhendo daquilo que eu tenho plantado. Ah, mas só planta muito quem tem muito. Não. E eu lhe digo, não ganho mais do que você. Mas temos que nos organizar. Quanto que você tem plantado? É isso que nós temos que pensar. Eu vou dar um testemunho daqui a pouco, você vai ver que bênção, hein? Olha só, Provérbios 3, o 9 e o 10, diz assim: honra ao Senhor com toda a tua fazenda, e com as primícias de toda a tua renda. E o 10 diz assim: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. A Bíblia diz, dê com liberalidade, e você vai colher também. Às vezes nós cometemos uma falha, que é de deixar por último. E aqui a Bíblia está falando de primícias, né? A primeira parte. Às vezes nós cometemos o equívoco de deixar por último aquilo que nós vamos tirar para semear no reino. Ah, depois que eu pagar tudo, se sobrar eu dou o dízimo. Depois que eu pagar todas as contas, se sobrar eu dou o dízimo. Depois que eu acertar tudo, se sobrar eu dou o dízimo. Aí no final você fala, não deu, não sobrou. Aí você vai lá e faz o quê? Come o dízimo. Como se o dízimo fosse supérfluo. Às vezes você passa por situações, irmãos, e é normal, que eu as passo também, de você pensar o seguinte, esse ano nós vamos ter que apertar o cinto aqui em casa. Esse ano não vai dar para comprar tanto iogurte, né? Esse ano nós vamos ter que reduzir, esse ano nós vamos ter que passear menos, não vai dar para a gente almoçar fora, vamos comer sempre aqui em casa. Não, todo mundo não passa por essa situação de fazer algumas contenções. Isso é cortar aquilo que é supérfluo. O que é supérfluo? Existem as coisas básicas e necessárias e existe aquilo que é supérfluo. Dá para cortar almoço? Vamos parar de almoçar esse ano, porque almoço não é supérfluo. Almoço é necessário. Vamos parar de tomar café, almoçar e vamos só jantar. Não dá, tá certo? Você tem que... principalmente se você tem criança em casa. Você tem que ter as refeições na hora correta. O que é supérfluo? Comer pizza, por exemplo. Você tem o costume, toda sexta eu como pizza. De repente você passa por uma situação, corta a pizza. Isso é supérfluo. De repente você gosta de toda vez que você faz compras, você comprar lá iogurtes, salgadinho, aqueles sucrilhos, né? Eu não sei, esqueci o nome base do negócio, sucrilhos é a marca. Mas enfim... Você compra achocolatado, você gosta de comprar essas coisas que são guloseimas, coisas que só engordam, mas são gostosas, não é? Essas coisas são supérfluas. Quando você passa por uma situação de aperto, você vai lá e corta os supérfluos. Dízimo e oferta não é guloseima. E às vezes alguns de nós estão achando que, vou cortar todos os supérfluos esse ano. Então vamos começar aqui, esse mês a gente corta o dízimo,
não dá oferta para ninguém. Desculpe os missionários, eles vão morrer. Que a gente tem que cortar o supérfluo, né? Então, e não é, irmão. Está errado se você está pensando assim. Porque você está cortando a sua própria semente. Você está matando aquilo que vai te gerar a prosperidade. Você está matando aquilo que vai fazer com que o mês que vem você não precisa cortar tantos supérfluos. E nós pensamos assim, mas Deus, eu queria que Deus abrisse portas para mim maravilhosas. Eu queria chegar no banco, eu queria que o gerente falasse, olha, apareceu um dinheiro na sua conta do nada. Eu não creio que essas serão as portas que Deus vai abrir. Eu não estou falando que não vai acontecer. Pode ser que aconteça na sua vida. Eu já vi pessoas testemunhando disso, e eu creio que Deus pode fazer. Pedro veio falar com Jesus, a gente precisa pagar o imposto. Jesus falou, vai lá. Pega o dinheiro da boca do peixe, ele pesca que está lá. Irmão, eu não acredito que aquele peixe, Jesus tinha ido antes lá de manhã, jogado a moeda, falou, engole aqui, chamou ele pelo nome, falou, Zezinho, é você. Quando Pedro vier procurar você, pula para fora e a moeda está contigo, hein? Não foi combinado, Jesus não fez uma pegadinha ali para registrar, foi milagre. Jesus falou, vai lá que tem uma moeda na boca do peixe. Pedro foi, tinha mesmo, de fato. Então o mesmo Deus que fez aparecer moeda na boca do peixe, há 2000 anos atrás, eu creio que Ele pode fazer aparecer muitas moedas na sua conta. Pode mesmo. Amém? São milagres. Eu não sou contra isso, eu creio que pode acontecer. E aliás eu profetizo que aconteça na sua vida. Né? Que o gerente do banco te liga e fala, você precisa abrir outra conta, que na sua não cabe mais. Abra outra que está transbordando aqui, vai começar a cair aqui no banco. Então vem aqui, são milagres e pode acontecer. Mas as portas que nós estamos falando aqui, que serão abertas para você quando você é fiel, chegando cliente lá na pizzaria da Lai, de onde ela não imaginava. O povo começa a vir e fala, eu quero comprar pizza sua, e ele já não consegue mais nem fazer de tanta gente que tem formando fila lá para comprar pizza. Isso é a porta que Deus abre. Todo mundo aqui que está trabalhando com aplicativo, com táxi, com Uber, as pessoas querem o seu, e só viagem para Guarulhos, interior de São Paulo, R$300. Eu sempre falo para o Ivan, né? Eu pego o táxi com ele de manhã, e quando ele sai eu falo, Ivan, hoje vai ser só de 150 para cima, hein? E é isso mesmo, eu creio nessa, e é isso que Deus vai abrir portas para nós. Trazendo negócios novos, coisas novas. Se você está no trabalho e você é empregado de uma empresa privada assim como eu, é o teu chefe olhando para o seu trabalho e reconhecendo aquilo que você faz, te chamando e falando, vou te dar um aumento porque você merece. Aí você fala, mas eu nem pedi. Ele fala, mas não precisa, eu estou te reconhecendo aqui 40%. Ó, que benção. Não é? É a tua empresa prosperando e eles falando, agora você vai aqui ter uma participação dos lucros de 4 salários. Ó, que maravilha. Você não quer? Isso é uma bênção, são portas que Deus vai abrindo para nós. Agora, será que nós estamos plantando para isso? Vamos ler o texto de Coríntios. Diz assim, 2ª carta de Coríntios. De 5 a 15. Diz assim, portanto, tive por coisa necessária, eu estou lendo 2ª carta de Coríntios, capítulo 9, os versículos de 5 ao 15. Tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que, primeiro, fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, lembra que nós estamos falando de plantação, né? Olha aí o texto. Que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Você também não precisa, irmão, ficar
sendo constrangido. Você vê alguém se levantando todo o culto para dar oferta, você fala, meu Deus, vou ter que dar também, né? Porque todo mundo aí dando, esses irmãos, viu? Nem para ficar quieto. Passa aqui aquela, como é o nome daquele salva? Passa a salva na sua frente, você não ia dar, mas você vê o irmão do lado dando, fala, meu Deus, tinha que dar esse irmão, vou ter que dar. Então não é para ser assim não. 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudade, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Tem um versículo aqui que falou sobre, o 12. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças. Sabe o que é redundar, irmão? Repetir, retornar, tornar a dizer. Alguma coisa redundante é como se você fala a mesma coisa duas vezes. É uma pessoa repetitiva. A Bíblia aqui está dizendo que quando você faz isso, não só você está suprindo a casa de Deus, suprindo as necessidades aqui, por exemplo, das pessoas, dos teus irmãos, mas isso está redundando para você em crescimento, em bênçãos para a sua vida. O texto antes diz assim, cada um contribua com aquilo que propôs no seu coração, mas o texto faz alguns alertas. Quem semeia pouco, também ceifa pouco. Quem semeia muito, também ceifa muito. Se não estiver dando, não tem problema não. Eu vou falando o texto aqui. Quem dá muito, vai colher muito. Quem dá menos, vai colher menos. E não é assim? Se uma pessoa que tem lá 1000 metros quadrados de terra para plantar, e ele só planta sobre a metade, ele vai colher sobre o campo todo? Não, ele vai colher sobre a metade. Se a pessoa tem 1000 metros, ele vai lá e planta em 80%, ele vai colher sobre o campo todo? Não, ele vai colher sobre os 80%. Então, irmãos, é tudo uma questão de o quanto você quer. Como que você quer que seja a sua vida? Alguns anos atrás, o pastor Antônio esteve aqui morando conosco, o pastor Antônio da Rosana, genro aqui dos nossos pastores. E ele falou a respeito de oferta. Eu não sei se você lembra dessa mensagem, faz tempo, isso foi na década de 90. Exatamente, é isso aí. E ele falou a respeito, ele usou na época esse termo que o Odilon falou, touro. E obviamente ele usou textos para falar a respeito disso, usou algumas direções bíblicas para nos falar a respeito disso, algo que ele tinha aprendido, e ele desafiou a igreja a trazer aqui então a sua oferta, né, o seu touro. Era uma oferta especial, não era qualquer oferta. E eu me lembro, já contei isso aqui, mas vale a pena contarmos, porque tem pessoas que talvez nunca tenham ouvido eu falar a respeito disso. Mas eu me lembro que na época eu fiquei meio
desesperado assim, porque eu tinha acabado de começar no Senai há pouco tempo. Isso foi, no Senai não, já estava, por aí. Isso foi na década de 90, como eu disse, então deve ter acontecido lá para 93. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava pouco, ganhava meio salário. Enquanto eu estava no Senai, era meio salário mínimo. Se fosse hoje, corresponderia mais ou menos a R$ 500 e mais o passe. O passe era, porque não tinha bilhete único na época, eram passes mesmo, não era passe não de... Era vale transporte. Fica tranquilo. E aí eu ganhava aquele bilhete, né, que era um monte de valezinhos assim, para você ir pegar o ônibus todo dia. Eu ganhava tão pouco que eu guardava o vale transporte, o meu passe, passava por baixo para comprar sorvete no terminal. Mas eu não era o único, não. Mas enfim, e eu ganhava lá então o meu meio salário mínimo, e anos antes a gente tinha, nossa família toda se converteu, começamos a vir na igreja e tal, e aí eu não sei se você lembra, mas começou a aparecer em São Paulo um monte de placa falando assim, a televisão é a imagem da besta. Você lembra disso? Você já viu isso alguma vez? Várias, né, placas, outdoors assim, na marginal, a televisão é a imagem da besta, e na igreja também, às vezes se falava de besta, e uma vez o pastor pregou a mensagem que o filho pródigo teve que comer as bolotas dos porcos, aí meu pai já grudou todas essas coisas assim, e falou que a televisão era a imagem da besta, e toda vez que a gente estava assistindo a TV, a gente estava comendo as bolotas de Satanás. Essa foi a mensagem traduzida lá em casa. De fato, era algo para o nosso aprendizado. E aí, a televisão queimou. E ele falou, é de Deus. Queimou a besta. Não comeremos mais as bolotas aqui de Satanás. E nem tinha tudo que tem hoje, hein, na imagem da besta. Estava bem mais modesto. O que tinha de pior era a Xuxa. Ó, mal sabíamos nós como ia piorar o negócio, né? E, enfim, e aí nós ficamos então sem televisão muito tempo. E aí eu comecei então no Senai, comecei a receber um salário, né? A Renata também na época, e a gente já se empolgou, pedimos lá licença para o pai para a gente comprar uma televisão. E compramos, retornamos a besta para casa. Fomos na Casa Bahia, então eu comprei uma televisãozinha lá de 14 polegadas, mas eu investi todo o meu salário ali, né? A prestação era o que eu tinha, não sobrava nada, o resto era sobrevivência. E aí, o pastor Antônio me traz essa palavra, eu falei, e agora? Acabei de comprar minha TV, o que eu posso dar, né? Mas era a única coisa que eu tinha. E eu lembro que na época alguns irmãos perguntaram, mas é só valor em espécie? Ele falou, não, o que você tiver que seja algo assim, de valor, né, que você tem. E eu sei que muitos irmãos na época trouxeram mesmo as suas ofertas, os seus touros, e aquilo era o que eu tinha, e eu trouxe também. Eu criei naquele momento que aquela seria a minha oferta. Irmão, você sabe que a nossa família, eu me lembro que, eu não estou falando isso para nos gloriar, estou falando isso como um testemunho para você, tá bom? Eu me lembro que a nossa família, eu tive essa atitude de dar a minha TVzinha CCE, 14 polegadas. Eu lembro que ela ficou lá no som um tempão. E a Renata deu uma flauta que ela tinha comprado também para aprender na época, flauta, porque é o que a gente tinha, né? Era o salário, você comprava alguma coisa, investia naquilo e acabou. E o meu pai, há uns anos anteriores a esse, tinha comprado um carro para minha mãe. Mas a minha mãe não desenvolveu a habilidade da direção. Ela até se esforçava, mas não tinha jeito, não faz parte do pacote dela dirigir, né? Ela tentou durante um tempo, mas não conseguiu. E também todo mundo tinha medo de andar com ela dirigindo, e nós acabamos não incentivando ela a continuar o ministério. Mas... e ela tinha então esse carro, e ninguém sabia, de verdade, a gente não sabia. Eu propus isso no meu coração, a Renata fez a proposta dela, o Rafael era muito pequeno na época,
E aí, quando nós estávamos aqui no dia da entrega, né, foi algo engraçado, interessante. Engraçado do ponto de vista interessante. E a minha mãe veio e entregou para o pastor Disseu o carro. Deu a chave para ele. Nós achamos, eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Mas cada um de nós propôs algo no coração. E ela, entregou o carro. Irmãos, eu não sei se nós fazemos dimensão exata do que foi aquilo, do que nós fizemos, da renúncia, da entrega que nós de fato fizemos ali. E eu creio que vários irmãos, eu me lembro que muita gente fez, não fomos só nós não, muita gente mesmo na época que estava na igreja, fez esse ato de fé e entregou algo. E eu creio, irmãos, que muita gente até hoje colhe, eu lhe digo até hoje, porque na minha vida é assim, nas nossas vidas tem sido assim, nós temos colhido coisas até hoje. Você sabe que de lá para cá, o meu pai, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso não, e eu sei que eu tenho a liberdade dele para falar. Meu pai se aposentou mais ou menos naquela década de 90, pelo que me lembro. Ele se aposentou da feira. Meu pai trabalhou vendendo cebola e alho a vida toda. Exatamente, o João Ceboleiro. E o meu pai se aposentou mais ou menos em 90, lá final da década de 90, para o início dos anos 2000, e de fato para contribuir na obra. Nunca ele ganhou o salário da igreja. O salário do meu pai é pouco mais do que um salário mínimo. E a minha mãe também tem o mesmo salário mínimo. Eu pergunto para você, meu irmão, quem ganha salário mínimo, não estou falando para você levantar a mão não, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Quem ganha salário mínimo, 2 salários, um da mulher e um do marido, hoje, dá para andar de carro zero? De verdade. Dá para estar comprando carro zero? Você sabe que de lá para cá, meu pai nunca mais deixou de andar de carro zero? Aí você me pergunta, mas como? Vende droga? Não. Não. Eu tenho certeza que foi fruto daquilo. Pois não, Odilon? Não, a Jurema não foi semeada, não, a Jurema foi vendida. Mas eu tenho certeza que isso foi fruto daquilo. E ele colhe até hoje, nunca mais. Aí alguém pode falar assim, mas então é porque Deus abençoou a Renata para dar. Que seja, Deus usa o que Ele quiser usar, mas o fato é, quem deu, nunca mais lhe faltou carro. Porque nós lemos lá em Gênesis, no texto base, que Deus nos para dar sementes de árvores específicas. Ninguém planta maçã querendo colher abacate. Ninguém vai plantar cenoura querendo colher alface. Quando você planta maçã, você quer comer o quê? Maçã. Se você planta manga, você quer colher o quê? Manga. Então, meu irmão, eu creio que há uma semente específica. E esse testemunho é porque, de fato, isso tem se refletido até hoje. Eu estou falando de algo que aconteceu há mais de 20 anos. E eles estão colhendo disso até hoje. Você acha que isso é bênção ou não? É lógico que é. Então, nós não estamos falando aqui de uma semente que você planta e ela não retorna para você. Pelo contrário, estou lhe falando de algo que você planta e você vai colher. Mas como é o nosso coração? Talvez esse seja o problema. Talvez a questão esteja no nosso coração. Aí você fala, mas não está dando certo para mim. Mas como você tem semeado? Como é que você tem feito? Como é que você tem dado? Como é que nós temos feito hoje? Será que a gente fica, graças a Deus que ninguém mais pede oferta? Isso é ruim para você se você pensa assim. Alguém colocou o gasofilácio lá atrás, mas não era para você e eu nos acomodarmos e falar, glória a Deus que eu estou numa igreja que eu não preciso dar. Sabe, irmãos, a igreja nunca vai deixar de lhe assistir. O nosso pastor tem um coração tão grande que se ele precisar, ele deixa de comer para dar para alguns irmãos aqui. Mas eu lhe digo a você que tem sido beneficiado há anos pelo coração dele, você deveria estar plantando. Se você não está, eu lhe falo que é uma falha grande que você está cometendo, de você comer tudo e falar, isso aqui eu não dou porque eu já ganhei,
Já ganhei tão pouquinho, vou dar? Ó, que falha. Você deveria estar pensando, eu vou fazer isso frutificar porque eu vou dar para abençoar outros irmãos. Irmãos, uma das minhas orações é, Senhor, eu quero ter muito, porque eu quero abençoar muita gente. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas eu tenho no meu coração, e eu sei que muita gente aqui tem, nós precisamos ser abençoadores. Sabe, as pessoas têm que enxergar em você e em mim, pessoas que estão dispostas a abençoar. Dispostas realmente a dar, dispostas a plantar na vida de outros, e plantar em terras boas, sabendo que você vai colher, sabendo que você não está jogando seu dinheiro no lixo. Se você for perguntar para qualquer economista, ele vai falar, invista, faça crescer, e ele vai falar que a Bíblia é doida. E de fato a Bíblia o é para quem tem os olhos naturais. A Bíblia fala disso a esse respeito, sobre as pessoas. Fala, o Evangelho para nós é bênção, é provisão de Deus, mas para os olhos naturais é loucura. Porque de fato, se você falar para alguém, dando, você recebe de volta, não faz sentido. O que faz sentido é, guarda, vai render juros, e aí você no final recebe de volta. Mas a Bíblia é doida mesmo, olhando com os olhos naturais. E eu lhe pergunto, com que olhos nós estamos olhando? Tem mais coisas para falar, mas eu vou deixar para a semana que vem. Sabe, irmãos, sobre esse ponto de vista da oferta, nós precisamos melhorar os nossos conceitos. Há um tempo, e muito tempo atrás, o pastor falou aqui, o pastor Disseu, a respeito dos cordeiros cegos. Quem lembra? Sabe, tem pessoas que pegam o pior para dar de oferta. O pior. Você pega, e nós ensinamos errado os nossos filhos. Hoje nós vamos dar oferta na igreja, que hoje é ceia. Então você vai lá e pega uma moeda de 50 centavos para cada um dos seus meninos. Fala, ponha com alegria, porque a viúva colocou uma moeda. Então, vamos na moeda. Não, meu irmão. Você fica com dó de dar cinquentão. Ó, dê com alegria. Você fala, meu Deus, nunca me vem uma nota de 100 na mão. Justo hoje que eu tenho na carteira, estão pedindo oferta. Ô Senhor, me perdoa, mas 100 não dá. Será que eles dão troco? Na hora que passar a salva aqui, dá para eu falar rapidinho, irmão? Eu estou dando 100, mas é só 20, viu? Devolve 80. Não. Eu não estou lhe incentivando também a você fazer nada que não esteja na sua fé. Nada que não esteja no seu coração. Não faça loucuras, para você não ter do que acusar ninguém. Ninguém aqui vai lhe falar assim, ó, vai lá, vende tudo que você tem e vem aqui, traz, porque é isso que Deus está falando. Não, Deus não está falando nada. Deus falou o que a Bíblia diz que Ele falou. Ele falou que você e eu temos que ter um coração aberto, liberal, porque nós vamos dar e nós vamos receber. Eu achei muito interessante, semana passada, alguns irmãos vieram aqui contar os seus testemunhos a respeito de plantação, e eu digo natural, né? E um irmão, eu pedi para ele, falei para o Zé Cláudio veio aqui me contar, eu falei, Zé, eu posso contar o seu testemunho? Ele falou, pode. Se eu contar errado, eu vou ali, ele corrige. Mas ele falou que quando ele era pequeno, e ele lembrou disso semana passada, quando nós falamos, alguém deu a ele um ovo. Uma tia, uma avó, não sei ao certo, deu a ele um ovo de galinha. Todo mundo conhece ovo? Beleza, e ele pegou aquele ovo, e o ovo, provavelmente a pessoa que deu a ele, foi no intuito dele comer o ovo. Mas ele falou, não vou comer, vou colocar esse ovo para chocar. Ele colocou o ovo para chocar, e de repente daquele ovo nasceu um pintinho. Todo mundo sabe que de ovo, ou é ovo frito ou é pintinho, né? E do ovo, então, do Zé Cláudio, nasceu um pintinho. Aquele pintinho virou uma galinha, e aquela galinha deu outros ovos. E ele começou a chocar todos e não comeu o ovo. Sabe o que aconteceu? Depois de algum tempo, ele trocou todos esses pintinhos por um bezerro. E aí eu falei, e aí Zé, o que aconteceu com o bezerro? Ele falou, não lembro mais. Só sei até essa parte.
Eu falei, mas eu vou contar, porque às vezes, irmãos, nós estamos comendo todos os nossos ovos. O nosso problema é esse. Chega um ovo na tua mão, você come. Alguém lhe dá alguma coisa, você come. Alguém planta na sua vida, você come. Tudo você está comendo, você é um Pac-Man, come tudo. Você não deixa nada, você não semeia na vida de ninguém, tudo você come. Alguém fala aqui, ó, hoje à noite vai ter oferta. Você vai lá e fala, oh meu Deus, de novo, deixa eu... Bom, 10 é o que eu tenho para dar o mês todo. Então 10 está aqui, uma nota de 10 vou trazer hoje à noite. Aí daqui a pouco eu falo, ó, mas sexta-feira também vai ter oferta para o ministério lá do Atoto. Bom, eu tenho 10, então já vou na padaria, vou trocar por 2 de 5. É o que eu tenho. Aí o pregador fala assim, domingo que vem nós vamos fazer aqui um desafio, traga a sua semente. Bom, então eu vou na padaria e vou trocar por 5 de 2. Um para hoje, um para sexta, e 3 eu distribuo aqui para os irmãos. Olha que pensamento errado. Sabe, nós estamos comendo todo o ovo que está chegando na nossa mão. Você está comendo toda a semente que lhe chega à sua mão. Irmãos, nós somos um povo abençoado. Nós somos um povo abençoado e podemos ser muito mais. Podemos ser muito mais. Olha, essa igreja aqui, que eu estou aqui há 30 anos. E não se tira oferta aqui, se você for comparar com qualquer outra igreja. Eu não estou falando quem está errado, quem está certo. Mas eu estou lhe falando que nunca falta nada a essa igreja. Sabe por quê? Porque nós somos abençoados. E eu estou lhe dizendo, com certeza, por estar experimentando isso desde sempre, nós podemos ser mais abençoados ainda. Eu vou lhe fazer uma pergunta, irmão. Quanto custa, pastor Nilo, o senhor que já foi aos Estados Unidos, quanto custa uma viagem para fora do Brasil? Por baixo, assim, se for viajar para fora do Brasil. Alguém mais quer arriscar? Pode falar. 3 mil reais, ida e volta. E se for pagar hotel lá? 3 mais 4 ou 4? Uma semana? Tá bom. Pastor Nilo está falando então que uma semana. Eu acho que é mais, hein? É. Hotel se gasta mais do que passagem aérea hoje em dia. É bem caro. Teve um amigo meu que foi recentemente para Nova York. Ele passou uma semana lá, de férias, e ele falou que gastou 15 mil reais. Uma pessoa gastou 15 mil reais. Há um tempo atrás, os irmãos foram daqui da nossa igreja para Israel. Não foi, Cida? Você estava lá. Se eu não me falho a memória, as meninas estão ali, podem me corrigir, eu penso que quem gastou menos, gastou 10 mil. Né? Estão fazendo sinal ali que foi um pouco mais. 10 mil, qualquer viagem que você faça, você vai gastar simples 10 ou 15 mil reais. Sim ou não? Pois eu vou lhe falar, irmãos. Olha, o ano passado eu não fazia a mínima ideia que um dia eu ia fazer isso na minha vida. Eu fui e passei 10 dias no Japão. Sabe quanto que eu gastei? 0, porque a empresa pagou tudo para mim. Isso é prosperidade. Você não acredita? Eu acredito. Esse ano eu tenho mais 3 viagens para fazer, para fora do Brasil. Sabe quanto que eu vou gastar? 0. Vou gastar com a lista da Nádia. De creme. Quem que faz isso? É Deus. Tem irmãos nossos aqui que fazem viagens pela empresa também e não gasta nada. Isso é coisa de Deus, irmão. Isso é coisa de Deus para nós. Você conhecer lugares que você nunca pensou em conhecer, porque a tua empresa te proporciona isso. Quem te pôs lá? Foi Deus. Você sabe que, para a gente fechar aqui, eu já contei isso, mas vale a pena contar. Teve um tempo que eu fiquei desempregado. A única vez que eu fiquei em toda a minha carreira aí. Fui demitido. E aí eu fiquei, de fato, meio desesperado. Passou quase 6 meses e nada, não arrumava emprego, as portas fechadas, e eu fiquei desesperado. Até que, depois de tanta entrevista, indo, uma pessoa me ligou e falou, vem aqui que nós vamos fazer uma entrevista com você. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá,
eu passei por uma entrevista, depois ela falou, agora você vai falar com outro fulano ali, eu fui, passei na entrevista dele, depois eu fui em 3 entrevistas, quando acabou tudo, eu falei, bom, vamos ver agora, né? Aí ela me chamou e falou, você foi aprovado. Eu falei, que benção, e começa a trabalhar quando? Ela falou, não, você foi aprovado e nós vamos te arrumar um emprego. Eu falei, uai, isso não era para eu começar a trabalhar? Ela falou, não, nós somos uma empresa de headhunter, nós pegamos pessoas que nós julgamos ter competência e vamos arrumar um emprego para você com o seu perfil, dentro do que você colocou aí que gostaria de ganhar e tal. E eu falei, amém, que benção, né? Não falei amém, mas pensei. Falei, então tá bom, o que eu preciso fazer? Só esperar? Ela falou, não, você tem que fazer o seguinte, metade do salário que você colocou como proposta, como seu objetivo, você já nos paga agora. E a outra metade, quando você receber o primeiro salário. Falei, moça, mas é garantido que eu vou começar a trabalhar? Ela falou, super. Se não for, Deus te pague, né? Mas eu confesso para vocês que eu estava já estava desesperado, porque 6 meses quase procurando emprego. Aí naquele momento eu já ia, aí eu lembrei, né? A experiência, falei, deixa eu ligar para a Nádia, perguntar. Não é porque ela manda em mim não, irmão. Mas é porque eu aprendi que a opinião dela é importante, porque depois, se eu fizer algo em desacordo, eu vou ter problema. E aí, de fato, eu falei, deixa eu conversar em casa e eu ligo para você. E quando eu falei para ela, ela falou, imagina, você não fez não, né? Eu falei, claro que não. Deixei para a gente conversar a respeito. Mas o que você acha? Eu preciso, tem que fazer, vamos lá. Ela falou, não, nós não vamos dar dinheiro para ninguém. Aí ela falou assim, o nosso headhunter é o Senhor. Eu falei, então, fala com ele. Ela falou, não, nós vamos falar junto. E nós vamos orar, e isso que você ia dar na mão do headhunter, nós vamos dar de oferta depois que você começar a trabalhar. Quase que eu falei, qual é o teu nome? De onde vens? Mas eu falei, amém, eu criei. Sabe por quê? Porque ela tem isso mesmo. Eu me lembro que quando ela trabalhava no banco, quem trabalha em banco sabe disso, ela teve diferença no caixa uma vez. E ela teve que pagar o banco mais de R$1.000. E ela orou e falou, Senhor, eu não aceito isso. Eu vou achar a diferença e eu vou dar o dinheiro de oferta. Pois ela achou a diferença e deu de oferta. Então, ela, de fato, ela tem essas coisas. Uma vez ela perdeu a carteira dela e tinha R$200 lá. Ela falou, Senhor, esse dinheiro não é meu, mas eu não aceito perder. Se eu achar, eu dou de oferta. E ela dá de oferta. Então, eu realmente sei que ela faz isso. E ela falou para mim, ela falou, nós vamos orar e o salário que você pôs como objetivo, Deus vai honrar e nós vamos dar de oferta. Pois passou 15 dias, uma empresa me ligou e eu fui contratado. E nós demos aquilo de fato. Escolhemos 4 irmãos que na época contribuíram, né, nos ajudaram nesse tempo de dificuldade, pelo menos me incentivaram e me animaram. E eu de fato cumpri aquilo que nós havíamos proposto no nosso coração. Então, irmãos, eu creio, porque eu tenho experimentado que essa questão financeira, nós precisamos ter o nosso olhar diferente do que talvez a maioria de nós tem feito hoje. Não seja um irmão assim que pensa, mas isso não é para mim, isso é para todos nós. Eu creio que se você começar a colocar em prática isso e crer nisso, as coisas vão mudar na tua casa. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Aí você fala assim, mas fica dando esse testemunho aí para se vangloriar. Não, irmão, eu tenho que falar de mim, eu não posso falar de outros não. Tá bom? E esse testemunho não é para me vangloriar, mas é para que você cresça com eles. Amém? Se você acha que é para isso, eu já peço perdão a você. Mas creia que Deus também tem muita coisa, porque eu sei que Deus está fazendo coisas maravilhosas na vida de muita gente aqui. Amém? E vai fazer na vida de todos nós, se nós cremos.
Amém. Pai, nós te louvamos por esse tempo, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito aprender neste lugar. Senhor, nós não queremos ser apenas ouvintes, mas nós queremos ser praticantes, Senhor. E nós cremos nesta manhã, como igreja, que o Senhor tem uma bênção maravilhosa para as nossas vidas. E nós vamos colocar em prática a nossa semeadura. Nós vamos colocar em prática aquilo que nós estamos entendendo da tua palavra, para que o Senhor realmente nos retribua, Pai, para que o Senhor nos faça ver a prosperidade chegando na nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos, sobre o nosso casamento, sobre a nossa casa, Senhor. E eu profetizo sobre a vida dos nossos irmãos, Pai, uma bênção maravilhosa sobre esta palavra, porque nós podemos dizer assim como os teus discípulos disseram, Pai. Talvez pelos nossos olhos nós não enxergamos, mas pela tua palavra nós lançaremos a rede. E nós cremos, Senhor, que colheremos a 30, a 60 e a 100 por um, porque nós somos uma terra boa. E nós ouvimos, compreendemos e vamos praticar aquilo que nós temos ouvido neste lugar, para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.